Graça e paz. Vamos começar o nosso estudo de hoje, a lição 19 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que se encontra na página 91. E nós hoje vamos falar sobre a primeira parte do discurso de Estevão, que ele fez perante o Sinédrio, quando foi acusado de blasfemar contra o templo, contra a lei de Moisés, contra Deus. No domingo passado, nós falamos sobre essa questão, essa acusação que Estevão sofreu por parte de testemunhas falsas, porque eles já o perseguiam há algum tempo, porque ele falava com sabedoria de Deus e eles não conseguiam calar a voz de Estevão. E havia interesses por parte de se calar o Evangelho de Cristo. Hoje nós vamos ver a primeira parte do seu discurso e a nossa lição de hoje se baseia no livro de Atos, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 16. O discurso de Estevão no Sinédrio. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abrão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abrão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez conhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Então a nossa lição se baseia nesse texto, que constitui a primeira parte do discurso de Estevão perante o Sinédrio. Hoje o nosso tema é a igreja, povo em peregrinação. Nossa lição aborda a primeira parte do discurso de Estevão perante o Sinédrio, porque ele foi acusado de ser um blasfemador contra Deus, contra a lei de Moisés, contra os costumes que Deus tinha dado ao povo judeu até naquele momento.
Domingo passado nós paramos nesse ponto e vamos continuar a nossa lição. Então, para entender esta acusação, nós precisamos conhecer o fundo histórico do momento. O que acontecia naquele momento? Como esse povo vivia? Quais eram os costumes? Por que Estevão estava sendo acusado? Se ele simplesmente pregava Jesus de Nazaré e o seu evangelho. Porque isto constituía um ato passivo de condenação pelos mestres da lei. Estranho, né? É que os judeus defendiam a história dos israelitas, quando lá no deserto Deus ordenou a construção de um tabernáculo, onde todas as tribos viriam para ser instruídas a respeito de Deus, adorá-lo. Lá estava a Arca da Aliança, as tábuas da lei, e Deus se fazia presente na nuvem, no tabernáculo. Deus queria unir um povo, separar para si uma nação que o adorasse como o único e verdadeiro Deus. E para isso, ele mandou que as tribos construíssem um tabernáculo onde a presença dele seria constante, onde seria oferecidos sacrifícios prefigurando a vinda do seu filho. Com o passar do tempo, eles entraram na Terra Prometida, o tabernáculo foi desmontado porque era uma tenda. Deus então permitiu Salomão, filho de Davi, construir um templo. Aquele templo que Davi queria fazer, e Deus não aceitou das mãos de Davi, mas aceitou das mãos de Salomão, seu filho. Posteriormente, um templo suntuoso, muito rico, feito com muito zelo, com muito capricho, Mas esse templo que Salomão construiu foi destruído pela invasão de Nabucodonosor, que levou o povo cativo, destruiu o templo, levou todos os utensílios, acabou com o templo de Salomão. Quando, após o exílio, eles voltaram, de novo para a terra, Deus insistiu com eles, com esse povo, para que reconstruísse o novo templo. E eles reconstruíram. Então, esse templo em questão que agora é defendido, era o segundo templo, não era o de Salomão mais. Não era mais o tabernáculo, mas era o segundo templo. Estevão, como judeu, ele conhecia toda essa história, sabia da importância dessa estrutura do templo para o povo. E eles pensavam, se ele não era leigo quanto à história, então nós o condenaremos por maldade, por falar por maldade que esse templo será destruído, porque eles diziam, esse homem não cessa de falar sobre a lei, contra Deus, contra os costumes que Moisés nos deixou. Então, a acusação era essa. E eles, então, se posicionaram para condená-lo por maldade, por proferir sentença de destruição daquele segundo templo, que era considerado o quê? A morada de Deus. Eles achavam que Deus só habitava naquele templo. Então, nosso primeiro tópico, nós vamos falar um pouco sobre o peregrino e a sua missão. Que peregrino era esse? Era aquele Abraão que Deus chamou para formar uma nação, que se tornou peregrino em terra estranha. Na verdade, foi o primeiro ponto de fundação da igreja. Era ali que Deus já estava movendo o seu plano para que hoje surgisse a igreja. Quem foi um peregrino em terra estranha, então? Abraão, o pai de todas as nações cristãs no mundo. Nele Deus inicia um novo tempo para surgir um povo que o adorasse como único Senhor.
Por quê? Porque os judeus haviam desprezado Deus. Eles estavam mais preocupados com a lei, com os costumes, com os sacrifícios. Eles já não buscavam a Deus como era devido buscar. Então Estevão começa o seu discurso de defesa neste ponto, a chamada do patriarca Abraão para se deslocar, de uma terra de idolatria. Os caldeus adoravam deuses pagãos e Abraão adorava a Deus, o único Deus. Por isso Deus escolhe Abraão no meio daquele povo. O povo era idólatra, mas Abraão não era. Assim ele escolhe a dedo, na multidão. Este me adora, então eu chamarei, dele eu suscitarei uma grande nação. Assim ele saiu daquela terra, obedecendo a ordem de Deus, e se tornou um peregrino por terras estranhas. Obedecendo a Deus, Abraão desenvolveu a sua fé. Ele sai sem rumo, não sabia onde pousar os seus pés com o seu povo, mas ele cria um futuro abençoado para si e para todos que estavam com ele, porque Deus havia dito para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não via, mas nesse momento ele desenvolveu a sua fé. Ele começou a crer, ele começou a acreditar que Deus era suficiente para todas as coisas. Então Estevão queria que os mestres da lei entendessem que toda aquela estrutura religiosa do momento, o templo, os sacrifícios, os cerimoniais, eram muito menos importantes diante do cumprimento da promessa de Deus, de enviar Jesus, provando a sua fidelidade desde o patriarca Abraão até Jesus, que naquele período Deus tinha sido fiel com o seu povo, e Deus não falhou na promessa com Abraão, que ele disse que um dia surgiria milhões e milhões e milhões de pessoas que iam adorá-lo através da fé, da obediência de Abraão. Ele queria que os mestres da lei entendessem que a fidelidade de Deus era muito maior que o templo, que os sacrifícios, os cerimoniais, era muito mais importante. Então ele começa a lembrar da história. Ele lembra na história como Deus se revela a Abraão, o primeiro homem a receber a missão de levar o conhecimento de Deus a todos os povos. Abraão era peregrino por terras desconhecidas. Ele entendeu o propósito de Deus. Ele não recebeu nenhum palmo de possessão daquela terra que ele peregrinou. Ele foi separado para ser instrumento de Deus para o mundo futuro, não para o mundo daquela época dele, para o seu povo. Ele era um peregrino futuro, para o futuro espiritual de um povo. Então, através de quem Deus formou a primeira nação? Através de Abraão, surgiu até, pela sua descendência, surgiu o povo judeu. Um povo que teria que ser exclusivamente de Deus o Pai. O apóstolo Paulo, ele verbaliza essa verdade quando escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 20, ele nos chama de peregrinos aqui. Ele fala: a nossa pátria está nos céus. Não é essa terra aqui que nós possuímos. A nossa terra é uma terra celeste, espiritual. Não está aqui embaixo no mundo, está lá em cima no céu. De onde nós esperamos quem? O Messias. De onde nós recebemos quem? O Messias, Jesus. Então o escritor de Hebreus também fala dos crentes do passado como peregrinos, que não viram Cristo como cumprimento da promessa. Eles morreram acreditando que Jesus viria. Eles sabiam que os seus descendentes alcançariam a herança verdadeira que Deus reservou
para os seus. Eles morreram na esperança da promessa. Agora os judeus tinham o cumprimento da promessa, mas não queriam reconhecer. E nós, irmãos, vivemos após todas essas coisas e cremos pela fé, porque não vimos, não vivemos aquele tempo, mas nós sabemos pela palavra que Cristo veio para nos resgatar. Então Estevão sabia que a nossa herança não está nos templos construídos pelo homem como local de adoração, que a nossa herança é muito superior ao terreno, ao material. A nossa herança é uma herança de vida eterna. Não se constitui em estruturas, em templos, em lugares, porque a própria palavra diz que Deus não habita em lugares, em templos. Nós hoje, a Igreja de Cristo, cada um de nós, tem em nós mesmos a presença do Espírito Santo. Deus habita em nós. Não há mais tabernáculo, nós somos o tabernáculo. Não há mais templos, lugares. O lugar é a igreja, são as pessoas que são o lugar onde Deus habita. Onde nós estamos, aí está o Senhor. Quando nós nos ausentamos, aí não está mais o Senhor. Então a nossa herança não é religiosa, sacrificial e nem terrena. Aqui nós somos peregrinos, mas nós ainda temos a promessa de cidadãos de uma pátria celestial e perfeita. Nós ainda vamos habitar nesta terra, uma terra onde mana leite e mel, uma terra celestial, uma Jerusalém perfeita. Não aqui na terra. Então, o nosso segundo tópico fala sobre o cuidado de Deus. Estevão continua o seu discurso. Ele vai falar sobre como Deus cuidou do seu povo e cuida do seu povo. Ele começa a dizer. Então, nesse segundo tópico, continuando com o mesmo discurso de Pedro, agora ele mesmo menciona quem? Ele menciona José. A vida de José, começa a falar sobre a vida de José. Um personagem na história israelita, dos judeus, que traz em sua existência o sinal daquele que seria nosso libertador. José foi um exemplo de Cristo. Ele prefigurava o que Cristo viria fazer. Então, o propósito de Estevão não era uma aula de história. Ele estava diante do sumo sacerdote, o maioral do sinédrio, que conhecia passo a passo o andamento da nação desde o início. Os mestres da lei sabiam de cor e salteado toda a história. Eles tinham conhecimento do que tinha acontecido, de que Deus tinha chamado Abraão, tinha feito de Abraão uma grande nação, que eles eram filhos de Abraão, que Abraão era o seu patriarca. Eles sabiam dessas coisas. E eles conheciam a história dos patriarcas, dos 12 filhos de Jacó, eles conheciam a história de José. Então, Estevão não estava ali dando uma aula de teologia para eles. O que Estevão queria era apresentar Jesus, o Cristo, como o Messias enviado, prometido, e que já tinha vindo, e já tinha cumprido a sua missão, e trouxe consigo a maior herança, a salvação, a verdadeira libertação, a vida eterna. Então ele fala sobre José, do sacrifício dele, da perseguição dos irmãos, da inveja, da escravidão, e de como Deus exaltou José, colocando nas suas mãos o governo do Egito, para salvar todos os povos da época, com a provisão do alimento. Nós sabemos o que José fez. Ele foi levado escravo, vendido pelos seus irmãos, por inveja, por ciúme, porque eles achavam que o pai amava mais José do que os outros 11 filhos. Então eles venderam José como escravo para os mercadores que o levaram para o Egito, que venderam ele, para o governador lá. Ele foi parar na casa de Potifar. Lá ele foi traído, foi preso. Nós conhecemos a história de José. E tudo isso, Estevão estava relatando, não que eles não conhecessem, ele estava relatando
relembrando, olha, foi assim a nossa história. Vocês conhecem a história, vocês sabem de tudo isso. E quem era José? José estava tipificando assim a Jesus, seu sofrimento vicário, a perseguição dos judeus contra ele, como também José foi perseguido pelos seus irmãos, a inveja dos sacerdotes, como eles tinham inveja de Jesus, que os levou a matá-lo, né? E como Deus exaltou Jesus acima de tudo, acima de todos, assim como José tinha sido exaltado no Egito, Jesus então foi exaltado e Deus deu a Jesus não um domínio, uma glória, uma posição de honra na terra, como deu a José. Era só uma tipificação. A Cristo ele deu toda a autoridade e todo o governo, tanto no céu como na terra. Toda a autoridade que Deus tem, ele passou para o seu Filho Jesus. Isto era para se tornar o provedor da vida eterna. Jesus tem a provisão da vida eterna. Essa vida que hoje nos alimenta para a glória do Pai, para nos identificar com Deus através do próprio Cristo. Então a igreja hoje ela tem que ter a identidade de Cristo, ela tem que identificar Jesus. Nós não precisamos mais tipificar Jesus porque ele já veio, ele já fez a sua obra. Hoje nós somos identificados com ele. Nós temos que nos tornar parecidos com Jesus. Não iguais, porque nunca seremos perfeitos. Ele é perfeito, nós não. Mas nós temos que ser parecidos, semelhantes ao Filho de Deus. Ao Filho de Deus, a Cristo, que por seu sacrifício de amor tornou possível Deus tornar a nação de Israel filhos por adoção. Os judeus são filhos de Deus por adoção. E o seu evangelho, o que Cristo veio fazer, né? O evangelho de Boas Novas, nos alcançou, tornando-nos nós, os gentios, participantes dessa graça. Ele também nos recebe como filhos. Nós também somos filhos de Deus, filhos por adoção, filhos de Abraão, porque nós nos tornamos assim em Cristo Jesus. Antes Deus tinha uma nação, os judeus. Agora Deus tem uma nação, a igreja. Todos que vêm a Cristo, que recebe e crê no seu poder, na sua glória, e crê nele como o Filho de Deus. E o nosso terceiro tópico fala assim, o exemplo de Cristo. Vamos ver, então, a semelhança de José, que foi vendido para ser escravo pelos seus irmãos, por inveja também, foi Jesus também vendido por Judas, por ambição, para a morte. José foi vendido para ser escravo, Jesus foi vendido para ser morto. E assim como o resultado da escravidão de José tornou-se em triunfo, beneficiando a todos os povos na época, provendo alimento. José alimentou todas as nações em volta, né? Com o que ele tinha feito, com os celeiros que ele fez no Egito. A provisão de alimento que Deus deu a ele naqueles 7 anos de fartura. Assim, Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, da sua missão, ele nos trouxe vida. Através da sua morte, ele nos doou a sua vida. A provisão de Cristo é vida eterna. Assim como a provisão daquele povo naquela época foi o alimento que Deus tinha provido através de José. Deus proveu para nós a vida eterna através de Cristo. Então esse é o exemplo. Como este mundo hoje tem fome de justiça, de paz, na ausência do Evangelho de Cristo. O mundo é sedento de justiça, de paz, de amor, porque estão ausentes de Deus,
esse mundo não está buscando a Deus. Deus provê, então, o meio para o seu sustento. Ele não levantará mais um José, tampouco levantará um Cristo para vir de novo. Não. Através da igreja, cujo papel é ser como os celeiros do Egito, não de pão material, mas de pão da vida. A igreja está aqui para fazer o que Jesus ordenou. Leve a minha palavra. Eu trouxe para vocês a vida. Dou de graça para vocês a minha vida. Vocês peguem isso que vocês receberam e levem para o mundo. Hoje a igreja são os celeiros do Egito, que alimentava todas as nações em volta. Hoje a igreja é o celeiro do pão da vida, pão espiritual. Por que Cristo não veio trazer pão material? Ele não está se importando com isso. Hoje ele traz a vida, o pão espiritual. Por isso, na abundância da graça, do amor do nosso Mestre Jesus, nós como igreja, irmãos, nós vivemos nesse meio turbulento, né? Essa luta, agora no momento, essa luta contra um vírus invisível que está levando vidas e vidas, tanto cristãos como não cristãos estão morrendo. Então é turbulência, é dificuldade, são problemas, mas nós estamos vencendo a cada dia, porque nós somos alimentados pelos tesouros espirituais. E nós andaremos assim, peregrinos na terra, caminhando todos os dias, vencendo as dificuldades e as turbulências, até que um dia nós teremos a nossa herança verdadeira, que é a Canaã celestial. Somos um povo peregrino. Nós estamos peregrinando aqui, mas o nosso alvo, a nossa herança, é a terra que mana leite e mel. Nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós não estamos caminhando simplesmente por caminhar. Nós estamos peregrinando enquanto levamos o outro a Cristo. O nosso papel, enquanto estivermos na terra, é levar o outro a Cristo. Jesus é o nosso guia, o nosso soberano, o nosso rei. Ele nos conduz através da sua palavra, ele nos guia pelo seu Espírito. É o Espírito de Deus que nos guia. Nós temos a garantia pelo selo da aliança confirmada com o sangue de Jesus. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã.